Bolsonaro traiu os liberais? Bem-vindos a mais um Ring da Pan, ainda versão quarentena, mantendo aí as recomendações de distanciamento social. E nessa semana a gente vai falar, como não poderia ser diferente, da debandada, nas palavras do ministro Paulo Guedes, dos secretários Salim Matar, de desestatização, e Paulo Webel, de desburocratização e governo digital. O governo, de fato, está abandonando o liberalismo de vez, ou o liberalismo está abandonando o governo Bolsonaro de vez? Bom, vou começar aqui dando a minha opinião, na minha avaliação. No primeiro ano de governo Bolsonaro, a gente ainda teve uma fidelidade à agenda econômica liberal, né? A principal pauta do governo foi a reforma previdenciária, ainda que o próprio Bolsonaro tenha atrapalhado o trâmite da reforma, né? Ele mesmo com um monte de entrevista desastrada falando que não queria aprovar, que se pudesse nem mandaria para o Congresso. Depois ele veio pedir voto para desidratar a reforma do Paulo Guedes, né? Falando que não, tinha que tirar algumas categorias ali, os policiais, né? Conseguiu desidratar a reforma do próprio governo, mas ainda assim fez algum esforço para aprovar a reforma previdenciária. O governo também mandou, né, a Lei de Liberdade Econômica, que foi aprovada, né, uma medida provisória que depois foi transformada em lei pelo Congresso Nacional. Conseguiu também privatizar a BR Distribuidora, né, que vendeu 30% da participação da Petrobras, não privatizou tudo, mas abriu mão do controle da BR Distribuidora, que aliás já tem resultados positivos depois da privatização. Porém, agora, nesse segundo ano, parece ter abandonado completamente o liberalismo, né? Primeiro, com ações como o próprio o anúncio, né, do próprio programa Pro Brasil, que é o PAC da Dilma reeditado, né? É baseado em gasto público, né? Funcionaria muito bem num governo Ciro Gomes, num governo Haddad, num governo Dilma, mas não caberia numa proposta de um governo que economicamente se diz liberal, né? Não tem base em gasto público, não tem base em corte de gasto público, pelo contrário, né? É basicamente aumento de endividamento. No momento, aliás, que a dívida brasileira está explodindo como nunca antes, né? Muito em razão da pandemia, mas também pelo governo não mandar a reforma administrativa, que foi uma das razões pelas quais o Paulo Webel foi embora, né? Paulo Webel não estava satisfeito que o governo Bolsonaro ficou de mandar a reforma administrativa ano passado. Aí depois falou que ia mandar esse ano. Agora disse que vai mandar no que vem. Para mim, nem ano que vem vai mandar, nem no outro. Não vai mandar nunca a reforma administrativa, porque o Bolsonaro não quer perder popularidade com o servidor público. E o Salim também saindo, porque o governo Bolsonaro não manda as privatizações do Banco do Brasil, que o Bolsonaro é contra, dos Correios, que ainda não mandou por incompetência, apesar dele se dizer a favor. Enfim, eu acho que realmente os poucos liberais que ainda restam no governo é questão de tempo até eles serem atropelados. A gente teve até o anúncio aí recentemente do novo líder do governo, né, o Ricardo Barros, que é uma figura do Centrão que se elege inaugurando obra, né, que se elege com gasto público e não economizando dinheiro. Tá vendo quem tá se sentindo traído agora? Tá vendo o que aconteceu? Vocês não quiseram se aliar, não quiseram aliar os liberais aos ultraconservadores, aos antiglobalistas. Como que você consegue aliar liberalismo com antiglobalismo? Como você consegue aliar um governo que é ultraconservador e que partiu de um ex-militar sindicalista, ele era sindicalista? Como é que você acredita que um ex-sindicalista militar vai cumprir uma agenda liberal? Acontece que o Bolsonaro ele cometeu um estelionato eleitoral e isso todo mundo sabia. Na época da eleição já se dizia, o Bolsonaro não é um liberal, nunca foi. Como deputado, inclusive, sempre se comportou contrário a qualquer tipo de privatização. Ele é fruto daquele chamado milagre, entre aspas, econômico da época da ditadura, que sim, que apelou para um modelo desenvolvimentista, né? Inclusive a briga entre os desenvolvimentistas e os neoliberais. De um lado o Exército, de um lado o Rogério Marinho, o ministro, com militares que são desenvolvimentistas, assim como o Bolsonaro, que sempre foi, e do outro, os liberais que foram usados para criar essa máscara, para criar essa faceta de que o Bolsonaro representaria também os liberais, já que ele percebeu que era um público-alvo necessário para ele vencer a eleição. E ele fez esse discurso fake, mais uma fake news do Bolsonaro, que acaba de ruir. Ele nunca foi um liberal. E o Bolsonaro usou para isso alguns nomes muito notórios do liberalismo, como o Paulo Guedes e a equipe dele que está demandando. Já são 6 secretários que demandaram, com esses 2 últimos dessa semana, e o Guedes é o próximo da lista. O Guedes está sim construindo já
uma argumentação favorável para demandar se for necessário. Ele falou claramente que o Bolsonaro está sendo levado para um caminho, pelos desenvolvimentistas, para um caminho de muito gasto público, de desordem, de descontrole, que vai fazer com que a elite econômica que ainda apoia o Bolsonaro pare de apoiar e adote sim o impeachment e vá sim apoiar a tese do impeachment, que já é forte em outros meios, mas que ainda não tomou conta da elite, não tomou conta dos empresários, e que vai passar agora, com essa traição do Bolsonaro escancarada, a fazer parte, quem sabe, da narrativa também da elite, dos liberais. Eles vão, enfim, perceber que foram usados, como esses secretários estão demandando. Por quê? Porque perceberam que estavam sendo usados exatamente para o Bolsonaro cometer esse estelionato eleitoral que ele cometeu, e não querem mais fazer parte disso. A única coisa que o Bolsonaro de fato privatizou, a piada é essa, né, foi a Polícia Federal, que ele colocou gente dele ali no meio para aparelhar a justiça. Ele agora sim está precisando de um novo modelo, de uma nova estratégia de política, e ele está indo para esse populismo, um populismo da extrema-direita, que vai sim gastar mais, que vai sim fazer o Renda Brasil, como ele quer fazer, trocar o Bolsa Família pelo Renda Brasil, vai se apropriar de projetos sociais, vai amplificar isso, e para bancar vai ter que criar imposto, vai ter a nova CPMF aí camuflada, e ele vai fazer o que todo mundo sabia que uma hora ele poderia fazer. Muita gente achava, não é só por conta da pandemia. Foi um estelionato eleitoral calculado. E o Kim foi um dos usados pelo Bolsonaro. Caiu nesse papo. Kim, como é que você tenta se unir com um ultraconservador? Qual que é a lógica de antiglobalistas e liberais se unirem? Deu nisso. Não, a primeira explicação é muito simples, Guga. No segundo turno era o Bolsonaro contra o PT. Com o PT eu tinha certeza absoluta que era ser uma política de gasto público, com o Bolsonaro, com o Paulo Guedes, com o discurso de campanha que ele tinha adotado, ainda tinha alguma chance dele adotar medidas de austeridade, como adotou no primeiro ano de governo. Aliás, o PT falava ali de, no primeiro ano, revogar a PEC do teto e chutar o pau da barraca, né? Coisa que, pelo menos isso, né, o Bolsonaro tinha sinalizado de que não vai fazer, e o Congresso Nacional, ainda que o Bolsonaro tente fazer alguma coisa de furar teto de gasto, não vai dar base para isso, coisa que com o PT seria outra história, né? Então, o primeiro ponto eu nunca disse que o Bolsonaro é um liberal, nunca acreditei que o Bolsonaro em si fosse um liberal, mas acreditei que ele, pelo menos, fosse adotar esse projeto como um dos seus sustentáculos do governo, né? Como um dos pilares de manutenção do governo, como a Lava Jato foi um dos pilares de sustentação do governo com o Sérgio Moro, que depois acabou caindo por causa dos envolvimentos do Flávio e do próprio Bolsonaro hoje. A gente sabe, né, que a própria Natália Queiroz, no gabinete de Jair Bolsonaro, quando deputado federal, também fazia repasse, também fazia rachadinha. Mas isso é assunto para outro ringue. Mas meu ponto é o seguinte, era certeza absoluta com o PT que haveria esse aumento de gasto público, e com o Bolsonaro no segundo turno você fez uma escolha em que, já falei isso várias vezes e repito, a direita foi incompetente em não construir uma solução viável e fazer com que o Bolsonaro fosse o grande ganhador do processo histórico do impeachment, né, das eleições, e não tivesse uma alternativa. Mas, ao mesmo tempo, a esquerda também foi culpada de, como única alternativa para o segundo turno, né, ter descambado para o PT, que, para setores razoáveis, né, da esquerda, todo mundo sabe que Lula é, sim, corrupto, que a cúpula do PT roubou dinheiro público, até o Guga admite isso, né, desviou dinheiro público, enfim. E uma autocrítica que até o ex-senador Cristóvão Buarque faz é essa, né? A esquerda não conseguiu construir uma solução viável e razoável para ir para o segundo turno, assim como a direita também não. Agora, não dá para dizer que eu acreditei que o Bolsonaro seria um liberal e que ele tinha se mudado completamente. Claro que ninguém acreditava. Agora, também não dava para saber que ele ia chutar o pau da barraca como está chutando. Mas reformas estruturais, o governo do PT com a Dilma e com o Lula também fizeram. Eles também privatizaram uma série de estatais. Eles também tiveram um governo com caráter liberal. Se você for ver só... A despeito do discurso petista, né? Eles adotaram algumas medidas, né, de privatização, de estradas, de rodovias, mantiveram o tripé macroeconômico a despeito do próprio discurso. Mas então o que você está me dizendo é o seguinte: eu tenho que acreditar no cara que diz o oposto, que fala que vai gastar, que vai implementar gasto público, e não acreditar no cara que vai falar que vai cortar gasto público, né? Porque ao mesmo tempo o PT também explodiu o gasto do funcionalismo. O PT explodiu, o PAC e a gente entrando numa avalanche de crises econômicas, junto com um modelo que privilegiava projetos sociais, PAC, o Estado gastando, o Estado sendo a base econômica
para haver a industrialização, para haver qualquer tipo de investimento, para gerar emprego. Esse tipo de modelo, se você não balancear bem numa época de crise econômica, isso, claro, que pode ter um resultado catastrófico. E com o PT, um dos motivos foi esse, sim, que o Bolsonaro agora quer seguir. Ele quer ter o PAC dele, né? Ele quer fazer agora obras também pelo Brasil. O Renda Brasil, que vai ser o Bolsa Família do Bolsonaro amplificado, e ele está criando meios de seguir nessa linha, uma linha desenvolvimentista que já foi adotada, que o Brasil adota, na verdade, eu acho que praticamente por toda a história da República. Nunca foi muito diferente disso, mas com o governo do FHC, com o governo da Dilma também e do Lula, a gente teve sim reformas estruturais, a gente teve sim com o PT... Não, reforma estrutural no governo da Dilma... Privatização de várias estatais. A época que a gente mais criou estatal foi exatamente no período da ditadura. Foi o período que o Bolsonaro agora está se espelhando. Então, assim, a gente tinha o Bolsonaro já com um caráter de alguém que era um sindicalista, que era alguém a favor. Como deputado sempre a favor de não privatizar, ele nunca se comportou como liberal. Então, você poderia ter levado em conta não só o histórico dele como deputado, como o próprio histórico do PT à frente do governo, que foi um partido que, à frente do governo, colocou para frente algumas medidas de reformas estruturantes. Não teve nenhuma medida. Fala uma medida estruturante. Uma coisa é dar continuidade para um plano anterior, outra coisa é fazer uma medida estruturante. Sim, você sabe que o número de empresas que deixaram de ser estatais no governo do PT foi recorde, foi mais do que... Não, mas isso não é medida estruturante, Guga. Não, isso não é medida estruturante, mas isso é medida de conjuntura. Mas não deixa de ser uma medida liberal que vocês tanto defendem, apesar da maior parte do povo ser contra. A favor do Bolsonaro pesam duas coisas. Primeiro, ele está tentando criar um meio de se manter político, de vencer a próxima eleição. Ele se lançou candidato em abril do ano passado. Ele falou que ia acabar com a reeleição, mas ele disse que vai ser candidato já desde abril do ano passado à reeleição. E ele está agora criando um meio de tentar ter uma base eleitoral, manter uma base eleitoral, mesmo que ele tenha que trair parte dela. Vocês são os traídos. Mas ele está abandonando completamente a classe média ainda para as classes mais baixas. Isso mas não toda a classe média aqui, porque 70% dos brasileiros são contrários à privatização. Não é toda a classe média que tem esse sentido mais liberal. Muitos estão com o Bolsonaro pelo discurso conservador, antiglobalista mesmo, e pelo discurso a favor da igreja, esse discurso mais apelativo para o lado religioso. Isso tudo somado a um bolsão de eleitores que ele vai conquistar com os projetos sociais que ele agora está tomando para ele, lá no Nordeste, principalmente, ele está crescendo, é isso que está fazendo com que ele recupere parte da popularidade. Isso pode transformar o Bolsonaro em um político com grandes condições de se reeleger. E isso vai ser ou o tiro de morte ou o tiro que vai dar certo. A gente não sabe se essa traição aos liberais vai provocar uma ruptura que possa levá-lo ao impeachment, ou se isso vai levá-lo ao populismo que vai, de fato, vitaminar o Bolsonaro para a próxima eleição. É isso que está acontecendo, você não acha? Não, isso eu concordo. Eu acho que, na minha opinião, eu sou até mais pessimista que você. Eu acho que vai dar certo, que vai ser o discurso populista mesmo, que ele vai se reeleger, se continuar as coisas como estão hoje, e abandonando a classe média mesmo, em ponto final. Agora, quando eu falo de abandono a valores, classe média, etc., você coloca, não, mas boa parte da classe média apoia por causa do conservadorismo. Não é por causa de conservadorismo, é por causa de populismo barato mesmo, né? Por causa do discurso dele de que ainda ele é um cara... Ainda acreditam que ele é contra o sistema e que só a única coisa que atrapalha o combate dele contra o sistema é o Congresso Nacional e o Supremo. Que é mentira, a gente sabe muito bem disso. Tanto que agora o novo líder do governo é basicamente um cara que tem o maior bloco da Câmara dos Deputados, que é o Centrão, que é o deputado Ricardo Barros. Então, não tem nada de entrave no Supremo, entrave no Congresso Nacional. Ele está lá com o sistema que ele quer, né? Agora, não é a mesma coisa de dizer que é por causa de um discurso conservador, né? Porque o Bolsonaro não tem discurso conservador, o discurso conservador é muito distante disso, né? Vocês também gostam de tratar o termo conservador de maneira pejorativa. Não, eu não trato de maneira pejorativa, mas o conservadorismo no Brasil ficou muito atrelado à extrema-direita, e a extrema-direita, ela é sim pejorativa em todos os sentidos, ela é violenta, qualquer extremo, mas hoje é a extrema-direita que está no poder, e a extrema-direita que está representando, teoricamente, valores que poderiam ser defendidos por pessoas mais à direita, mas eu sei que você, que uma direita mais democrática hoje,
está completamente rompida com isso. Ainda bem que vocês caíram na real. Que a gente está caindo nos minutos finais. Reformas estruturantes, se eu não me engano, a Dilma também fez reforma previdenciária. Não no nível que o Bolsonaro, mas ela fez. Mas, Kim, vamos terminar. Considerações finais. Você acha, então, que o Bolsonaro vai se reeleger? Você acha que esse populismo de extrema-direita, apesar de tirar votos dos liberais que eram parte da base eleitoral, isso vai vitaminar o Bolsonaro? O que as pesquisas mostram agora é que a nova base do Bolsonaro é diminuição de apoio na classe média e aumento nas classes mais baixas, muito em razão do auxílio emergencial, né, que não foi responsabilidade do Bolsonaro, mas o Congresso não tem o microfone que o Bolsonaro tem para falar que o cara lá que tá no interiorzão vai falar, bom, eu tô recebendo uma bolsa que é o presidente, não é o Congresso Nacional. Então é isso que vai acontecer e ele mandando um projeto de uma bolsa mais robusta para o Congresso Nacional, até o PT vota, ninguém vai votar contra, né, numa bolsa mais robusta, porque todo mundo concorda que precisa ter. Agora, vai cair como crédito eleitoral para ele, né? E ele vai começar a fazer gasto público com o apoio do Centrão e vai ter a maioria para promover esses gastos. Eu posso votar contra, o Novo pode votar contra, outros partidos podem votar contra. E aí, sem alternativa à direita, não vejo ninguém se viabilizando na direita para combater o Bolsonaro, pelo menos mantidos, né? Claro que está muito longe, mas a temperatura de hoje, as condições de hoje e a estratégia que o Bolsonaro está adotando, ele está forte para a eleição. Bom, que acabou nosso tempo. Semana que vem vamos ver se a gente falar da Rogéria Bolsonaro. Querendo ou não, tem a ver com isso tudo. O Bolsonaro está precisando ir pro Centrão também, porque a família está metida em rolos, ele está metido em muita treta, então ele precisa se unir ao lado mais fisiológico, aquele lado que você controla com venda, que você controla dando cargo, etc. Semana que vem, então, a gente vê se debate isso. Valeu, Kim. Isso aí. Valeu. Vamos ver que vai dar essa história. Se o Brasil quebra ou se o Bolsonaro se reelege. Vamos ver onde vai terminar isso. Valeu, galera. Até semana que vem.